Você já se perguntou se sua empresa é venture fundable? Ou seja, se a sua empresa é investível por fundos de venture capital? Se a sua empresa tem potencial de receber investimento desses fundos que buscam crescimento acelerado? É muito importante o empreendedor ter a consciência se a empresa dele é venture fundable ou não, até para direcionar os esforços do empreendedor. Se a sua empresa for venture fundable, vale a pena falar com investidores de venture capital. Se a sua empresa não for venture fundable, não vale a pena perder esse tempo. Vale a pena talvez procurar outras alternativas de financiamento. Nem toda startup é venture fundable e para você saber se a sua empresa é venture fundable ou não, você tem que pensar pela perspectiva do investidor. Como que o investidor ele analisa investimento? Nesse vídeo, eu não vou ficar naquilo que a gente fala sempre, que é, o investidor investe na equipe, o investidor investe no potencial de mercado, se o mercado é muito grande. Eu vou fazer um raciocínio bem pragmático no sentido se sua empresa é ou não venture fundable, se a sua empresa é passível ou não de receber investimento de venture capital, sob a perspectiva de fundos de venture capital que buscam crescimento acelerado. Para você entender isso melhor, eu vou usar alguns exemplos fictícios, alguns exemplos com números. Imagina que um fundo de venture capital investe na sua empresa para comprar tempo, para você fazer em 10 meses o que você faria sozinho em 10 anos. Não é nem toda empresa que está preparada para fazer em 10 meses o que faria sozinho em 10 anos. Não é nem todo empreendedor que está preparado para fazer em 10 meses o que faria sozinho em 10 anos. Só nisso, quando o empreendedor se olha no espelho, ele já começa a ter uma ideia se a empresa, ou se ele próprio, é venture fundable ou não. Indo além da perspectiva do investidor, o jogo do investidor é construir portfólio. Vamos dizer que o investidor tem um fundo de 100 milhões de reais. Nesse fundo de 100 milhões de reais, existe uma distribuição ótima de startups para que ele consiga dar retorno para os seus investidores. Mesmo porque o investidor de venture capital também tem investidores. Ele tem que retornar aquele dinheiro para quem investiu no fundo. E essa distribuição ótima, fictícia agora para o nosso exemplo, vamos dizer que seja de 30 empresas. O investidor tem um fundo de 100 milhões de reais e ele precisa investir em 30 empresas para ter uma distribuição estatística ótima, para que ele possa dar retorno para os seus investidores. Dessas 30 empresas, lembrando, é um caso fictício, mas muito próximo da realidade. Dessas 30 empresas, o investidor de venture capital ele já sabe que 10 vão dar errado, 10 vão andar de lado e 10 vão dar algum retorno. 2 ou 3 daquele último grupo de 10, ou seja, daquelas empresas que vão dar algum retorno, vão dar um retorno tão grande que vai justificar o investimento em todas as outras 27, 28 empresas para que os investidores do fundo de venture capital tenham o retorno esperado. Em outras palavras, para cada investimento daquele grupo de 30 que o investidor de venture capital busca, ele vai tentar fazer com que o retorno seja tão descolado que pague por todas as outras. Para deixar isso em números bem claro, se o investidor de venture capital tem um fundo de 100 milhões de reais, cada investimento que é feito tem que ter o potencial de retornar no mínimo aqueles 100 milhões de reais. E vamos dizer, por exemplo, eu tenho 100 milhões de reais e eu coloquei 2 milhões de reais por 20% de uma empresa. A conta de padeiro simples, sem considerar diluição em rodadas subsequentes, é que aquele meu cheque de 2 milhões de reais que eu fiz na rodada daquela startup, daquela empresa, para que aquele investimento valha a pena, tem que ter potencial de retornar 50 vezes. Ou seja, eu coloquei 2 milhões de reais, se me retornar 50 vezes, eu vou conseguir ter o retorno daquele meu cheque de 100 milhões de reais e me pagou o fundo. É esse um cálculo subjetivo, uma conta de padeiro, que muito investidor de venture capital faz. Mas veja bem, eu coloquei 2 milhões de reais por 20% da empresa. E eu falei que aquela empresa tem que retornar 50 vezes para que aquele investimento vale a pena para o retorno do fundo. Isso significa que aqueles 2 milhões de reais por 20% da empresa, o valuation daquela empresa naquela rodada era de 10 milhões de reais.
Se eu falo que aquele retorno mínimo aceitável para que aquele investimento vale a pena para o meu fundo é de 50 vezes e o valor inicial é de 10 milhões, significa que aquela empresa na saída tem que valer no mínimo 500 milhões de reais. É difícil uma empresa ter potencial de valer no mínimo 500 milhões de reais para que a minha participação tenha um valor de 100 milhões de reais e aquilo me pague o fundo inteiro. Isso sem considerar diluições em rodadas subsequentes. Essa conta de padeiro, essa conta simples, ela só para em pé se eu, como investidor, continuar mantendo a minha participação em rodadas subsequentes, fazendo o que é chamado de prorata, só que daí eu estou colocando mais dinheiro para trabalhar e não é que a empresa vai ter que ser vendida por 500 milhões de reais, ela vai ter que ser vendida às vezes por 600, 700, 1 bilhão, 2 bilhões. No dia que você for se engajar numa conversa de investimento com um fundo de Venture Capital, a minha recomendação é você fazer esse exercício para que você saiba se sua empresa é Venture Fundable ou não. Um exercício bem simples. O fundo do investidor é de X, ele vai colocar um cheque na minha empresa de tanto. Para que esse investimento vale a pena para esse fundo, eu vou ter que retornar tantas vezes. Por exemplo, 50, 60, 70, 80, 90, 100 vezes o cheque daquele investidor. E se eu retornar 50, 60, 70, 80, 90, 100 vezes o cheque daquele investidor, qual que seria o valuation da minha empresa de acordo com a participação que eu estou dando para o investidor naquela rodada de investimento? Será que, se eu fechar os olhos e refletir, eu consigo chegar naquele valor depois de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Se você não conseguir responder essa pergunta, talvez sua empresa não seja Venture Fundable e talvez você tenha que buscar outras alternativas de financiamento. E eu vou falar sobre essas outras alternativas de financiamento em outros vídeos aqui no canal. Concorda? Discorda? Deixa seu comentário aqui e dê a sugestão para os próximos vídeos. O link está aqui na descrição. Valeu!